Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Não tem beijo na camisa, tô com a camisa do Vélez, então não tem esse gesto, porém tem vídeo e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar de um tema que tem tomado conta aí dos assuntos da torcida do Fluminense, que é o mercado, né? O mercado da bola, das contratações, quem chega, quem sai, quem fica, como o Fluminense vai estar para o ano que vem, vai vir forte, vai ser candidato a ganhar o bi da Libertadores, vai ser candidato a ganhar todas as competições que disputar. Enfim, eu resolvi nesse vídeo fazer aqui um balanço do que a gente tem e enxergar também ali no nosso elenco as fragilidades e, consequentemente, quais as posições nós poderíamos reforçar e também alguns nomes aqui, no meu entendimento, que cairiam muito bem no time do Fluminense para o ano que vem. Claro, nomes possíveis. Eu não vou falar aqui de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, que isso aí tá fora de cogitação. Tá beleza? Mas antes de eu começar a fluminenciar aqui com vocês, já vou pedindo para você se inscrever, caso não esteja inscrito. Se conhece um amigo que curte o canal ou que de repente não conhece, apresenta o canal para ele, bota a pilha para ele se inscrever. É importante esse canal crescer, porque é um canal que, desde que eu fundei, desde que eu criei, faço questão de dar todo o apoio para a torcida do Fluminense, para a instituição. Então, o crescimento do canal é o crescimento também da nossa instituição, da nossa torcida. Então, bota a pilha naquele amigo que você conhece que não está inscrito ainda para se inscrever. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Manda ver nos comentários, que é muito importante. Dá o like, um gesto pequeno, mas que ajuda muito o canal. E ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro aí de tudo que rolar no canal, principalmente em relação às lives. Tá beleza? Vambora fluminenciar? Então vamos com tudo. Galera, eu vou começar aqui falando para vocês o que nós temos atualmente no elenco. Eu adotei alguns critérios aqui para poder estar dialogando com vocês. Por exemplo, eu peguei a lista de relacionados para o jogo contra o Boca, na grande final. O único jogador que não estava nessa lista, por motivo que não fosse opção técnica, é o Jorge, que está lesionado. O resto, todos os jogadores do Fluminense que o Diniz considera os mais qualificados, estavam. No gol a gente tem o Fábio, Pedro Rangel e o Vitor Eudes, que é o terceiro goleiro. Eu adotei um critério aqui também, que é o seguinte: eu considero que as laterais do Fluminense estão resolvidas, tá? Eu não vejo necessidade de contratação. Na lateral direita nós temos o Samuel Xavier e o reserva é o Guga. Na lateral esquerda nós temos o Marcelo e o reserva é o Diogo Barbosa, que tem total confiança do Fernando Diniz e da torcida do Fluminense. Foi peça importante aí na conquista dessa Libertadores. Agora, caso o mestre Diniz e o Marcelo entrem no entendimento que no ano que vem o Marcelo vai executar outra função no time, que não seja lateral, muito provavelmente no meio-campo, aí o Fluminense provavelmente vai buscar no mercado uma opção para lateral esquerda, beleza? Então, assim, eu pulo as laterais, porque na minha opinião o que temos hoje está ótimo para o ano que vem. Quando a gente chega na zaga, a gente tem o seguinte quadro, galera. A gente tem como titulares Nino e Felipe Melo. Como reservas imediatos, nós temos Marlon e David Braz. Só que tem um fator aí, gente, que deve ser levado em consideração. Qual é esse fator? Manuel. Manuel era o zagueiro titular do Fluminense, juntamente com o Nino. Ele optou por fazer uma cirurgia no início do ano, que ele precisava fazer no joelho, porque no entendimento dele, dava tempo para ele fazer a cirurgia e se recuperar a tempo para nos ajudar na temporada. Só que a gente sabe, galera, que a vida tem muitos desdobramentos. E aconteceram duas coisas aí. Uma, quando o Felipe Melo vai para a zaga para substituir ele no início do ano, o Felipe Melo faz atuações sensacionais, dentre elas as finais do Campeonato Carioca. E o Felipe Melo toma a vaga. A grande verdade é essa. E depois, para piorar a situação, o Manuel é pego no exame antidoping. E aí sai a punição dele
e ele já cumpriu. Em dezembro ele pode voltar a treinar com os jogadores e em fevereiro ele está apto a reestrear. É um jogador que eu gosto, é um jogador que a torcida do Fluminense gosta muito, é um jogador que fez falta, é um jogador que, no meu entendimento, acredito que no de vocês também vai ser muito importante para a temporada seguinte. Não creio que seja titular. Podem acontecer algumas coisas que levem a acontecer isso, beleza, mas hoje, no cenário atual, não consigo ver o Manuel titular para o ano que vem. Porém, eu vejo ele como uma peça muito importante para fazer parte do elenco tricolor. Beleza? É um cara muito forte na bola aérea, é um cara que sabe sair jogando, já está adaptado ao esquema do Diniz, é um cara que já conhece a casa, que a camisa do Fluminense vestiu, caiu muito bem nele. Então é um jogador que vai ser muito útil para o Fluminense ano que vem. Outra coisa, galera, que eu esqueci de falar para vocês nessa avaliação é o seguinte: eu só estou avaliando 22 jogadores, tá? Os 11 titulares e os seus reservas imediatos, pelo menos no entendimento atual, no entendimento do Fernando Diniz. Então hoje você tem, recapitulando aqui, Nino e Felipe Melo e reservas imediatas, Marlon, David Braz, e tem a volta do Samuel. O Felipe Andrade é um garoto que foi utilizado algumas vezes ao longo do ano e o Diniz usou muito ele na lateral esquerda. Então acredito que é um garoto que não vai ser emprestado, deve continuar no elenco. E tem uma situação que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte: hoje a probabilidade do Nino ir embora é muito grande. Então, o Fluminense ficaria aí com Felipe Melo, Marlon, David Braz, a volta do Manuel e Felipe Andrade. Nesse setor, com a saída do Nino, eu entendo que o Fluminense tem que se reforçar. Se o Nino continuar, veja bem, se o Nino continuar, que eu não descarto essa hipótese, eu entendo que com a chegada do Thiago Silva, muito provavelmente o Thiago Silva deve chegar para a temporada que vem, o Fluminense estará muito bem na zaga. Ele terá aí Nino e Thiago Silva como titulares, e de reservas ali terá David Braz, Felipe Melo, Marlon e Manuel. Nesse cenário aí pode ser que Felipe Andrade seja emprestado para pegar experiência em algum outro time. Então, se o Nino não sair e o Thiago Silva chegar, o Fluminense fica fortíssimo na zaga. Mas ainda assim, mesmo com o Nino ficando, o Thiago Silva chegando, eu acho que o Fluminense deveria buscar um zagueiro sul-americano, de preferência com boa estatura, para reforçar seu time. Um zagueiro que tenha qualidade com a saída de bola e um zagueiro que seja muito bom no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. Ao que parece, o Fluminense está trazendo um zagueiro lá do Orlando City, o Antônio Carlos. Eu busquei informações sobre ele e confesso a vocês aqui que não gostei daquilo que eu li, tá? Para mim não é contratação para que a torcida se empolgue. Beleza, agora vamos passar para o setor de meio campo. Hoje nós temos aí como titular o André, de primeiro volante, e o Thiago Santos, a seu reserva imediato. O André, para mim, na minha opinião, é inevitável a saída dele, tá? É inevitável, vai embora. E eu acho o Thiago Santos um jogador muito limitado, tá? Eu já até falei aqui com vocês que existem alguns fatores que fazem o jogador ficar no time e tudo mais. Mas como eu estou avaliando somente a parte técnica, questão técnica, na minha opinião, o Thiago Santos não é jogador para ficar no Fluminense. Eu indicaria Federico Redondo para recompor a saída do André e daria oportunidade para algum menino da base ou traria um cabeça de área aí bom para brigar na posição ali com o Federico Redondo. 2 cabeças de área é bom. Por que eu tô falando isso, galera? Porque, na minha opinião, a torcida ficou com um sentimento esse ano que dava para brigar pelo brasileiro também. Dava sim. Tem muito torcedor indignado que o Fluminense deu de costas, literalmente, para o Campeonato Brasileiro. Então, eu estou trabalhando aqui com o cenário onde o Fluminense vai brigar pelo bi e vai brigar pelo Campeonato Brasileiro também. Então, ele tem que montar um time qualificado para buscar esses objetivos. Então, eu acho que com a saída do André, o Fluminense deveria buscar um atleta como o Federico Redondo do Argentino Júnior e um segundo cabeça de área bom jogador, muito bom jogador, para que a gente tenha a opção boa na reserva também. Beleza? Então, aqui está. Já citei 2 setores onde a gente tem que se reforçar. A zaga e a posição de primeiro volante. Na posição de segundo volante, galera, na minha opinião, o Fluminense não precisa trazer ninguém. Hoje, o segundo volante titular é o Martinelli.
E o reserva é o Alexander, um garoto com muito potencial, que vinha arrebentando até se lesionar. Após a lesão, até hoje ele não voltou naquele ritmo que ele estava, e a galera especula aí que ele anda se divertindo demais, e isso tem atrapalhado o desempenho dele. Mas é um menino que, se focar, na minha opinião, tem tudo para ser, inclusive, titular, e o Martinelli reserva dele. E tem uma outra situação também, galera, que eu observei ao longo do ano, que é o seguinte: o Martinelli, toda vez que jogou de primeiro volante, jogou muita bola, tá? Então, eu não me surpreenderia se o Martinelli fosse para a posição de primeiro volante, juntamente com o Federico Redondo, no caso, se o Fluminense trouxesse, e o Fluminense, de repente, trouxesse um segundo volante aí para disputar a posição com o Alexander, beleza? Galera, eu tô falando as coisas aqui, mas vai deixando a opinião de vocês aí, tá? Indiquem nomes, indiquem modificações aqui no cenário. Diz se eu falei besteira, diz se eu falei certo, acrescenta. Eu quero a interação de vocês no vídeo. Na posição de terceiro homem, galera, eu entendo que o Ganso é terceiro homem de meio campo. O Ganso não é camisa 10. Deixar bem claro aqui, camisa 10 para mim é aquele cara que articula a jogada e chega na frente para fazer gol. O Ganso não é isso. Hoje, infelizmente, o Ganso vive uma fase muito ruim. Ele foi muito mal na decisão, jogou mal, assim como o Marcelo. O Marcelo não foi bem. O Ganso, ele nem articula a jogada e nem chega na frente, tá? Nenhum nem outro. Ele não faz uma coisa nem outra. Então, na minha opinião, é uma posição que o Fluminense tem que trazer um jogador. O reserva dele, Lima, toda vez que entrou na Libertadores e em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, entrou muito bem. O Lima vem numa crescente muito grande e é um jogador que me agrada. Então eu acho que o Fluminense tem que trazer um jogador ali como terceiro homem de meio campo, ou para o lugar do Ganso, o Ganso ser reserva, enfim, ou para, de repente, o Ganso ser deslocado para outra posição, não sei, cara. Assim que hoje eu não vejo o Ganso com essa moral toda para eu falar assim, o Ganso é o titular absoluto. Eu tô sendo bem franco aqui, tá, galera? Hoje nós temos essas duas opções no meio campo. O Ganso é o titular e o reserva imediato é o Lima. Então eu acho que essa posição de terceiro homem do meio campo é uma posição que o Fluminense tem que trazer um jogador. Na camisa 10, a gente tem John Arias, para mim ele é o 10 do Fluminense, ele é o cara que articula a jogada e chega na frente para concluir. E o Arias ainda faz mais um pouco, né? Ele ainda volta para marcar. O cara é um multi-homem. E o Léo Fernandes, como reserva. Um jogador que eu acho muito limitado, eu acho muito fraco. E, na minha opinião, é uma posição que o Fluminense tem que trazer reforço. Tá? Eu vou falar aqui dois nomes para as posições de terceiro e quarto homem de meio campo. Dois nomes que reforçariam muito o nosso time. Soteldo e Alan Patrick. Foi um jogador que impressionou a todos nós, que jogou muita bola contra a gente e é um jogador de qualidade que tem o Internacional. Por que eu tô falando desses dois nomes? Leandro, você tá ficando maluco? Esses caras são titulares dos times, são badalados. Mas, galera, eles não vão jogar Libertadores ano que vem. O Soteldo tá brigando para não cair com o Santos e o Inter não tem a menor chance de sequer pegar uma vaga na pré-Libertadores. Então, de repente, o Fluminense chegando nesses dois jogadores, pode ser que ele consiga trazer e reforce muito esse setor de meio campo ali, de terceiro e quarto homem, que nas mãos do mestre Diniz eu tenho certeza que eles se adaptariam muito bem. Agora a gente chega no ataque. Hoje nós temos Cano e John Kennedy como seu reserva, Keno, e fica a dúvida se quem o reserva dele imediato é o Lele ou o Ione Gonzalez. Na minha opinião, no atual cenário, o Ione Gonzalez é o reserva do Keno. E aqui está uma posição que a gente tem que se reforçar também, tá? Temos que nos reforçar. Parece que tá rolando boato aí que o Bruno Henrique não vai renovar com o Flamengo, mas parece que o Palmeiras tem interesse. E eu até esqueci de falar, o Fluminense está sondando à distância a situação do Everton Ribeiro. Seria muito interessante o Fluminense trazer o Everton Ribeiro, tá? É um jogador que já deu tudo que ele tinha que dar no Flamengo, tá na hora de respirar novos ares. Não acho ele velho, dentro da idade atual que o futebol brasileiro tem. Ele tá até novo. Tenho certeza que nas mãos do filé, na estrutura do Fluminense ali de preparação física, ele vai render. E é um jogador de muita qualidade. Experiência, qualidade. Quem sabe novos ares não fazem bem para ele. E ele volte a recuperar o grande futebol dele aqui no nosso clube e seja útil para as grandes conquistas. Porque, na minha opinião, o ambiente dele lá no Flamengo já está desgastado. Já cumpriu o ciclo dele.
Então seria um nome para colocar aqui ao lado do Soteldo, do Alan Patrick também. Lembrando que o Soteldo faz função de atacante também, né, galera? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca aqui Everton Ribeiro e o Alan Patrick no meio e bota o Soteldo e talvez o Bruno Henrique como opção ali daquele homem de lado, de velocidade no ataque. O Soteldo é um cara que cria muita oportunidade de jogo, de gol, jogando pelos lados, para os atacantes do Santos. Então seria um jogador, imagina, Cano e Soteldo no ataque, seria sensacional. Hoje nós temos Cano e Keno, mas, como eu falei, o cenário que eu estou desenhando é do Fluminense brigar por título em todas as competições que disputar. Carioquinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então seriam nomes que, na minha opinião, agregariam muita qualidade ao atual elenco do Fluminense. E para fechar, eu acho que o único jogador que vai sair é o André. Acho que o Arias fica e o Nino também deve ficar. Porque até o momento as propostas que surgiram para o Nino não são boas, tá? E o Arias também. Eu acho que o Fluminense não tem que negociar o Arias por um valor baixo e para time pequeno da Europa. Eu acho que o Arias merece mais e os cofres do Fluminense também. Então fica aí a sugestão, ó. Já falei aqui do Thiago Silva que chega, de um zagueiro sul-americano alto, de bom passe. As laterais falei que está resolvida. A posição de primeiro volante, eu indiquei a chegada do Redondo, seria um nome para contratar. E na frente, eu sugeri Soteldo, Alan Patrick, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Na minha opinião, dentre esses nomes aí, o mais difícil seria o Bruno Henrique, porque parece que o Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro para ele. Então, se o Flamengo não renovar, o destino dele provavelmente deva ser o Palmeiras. Tá beleza, galera? Concordou com o que eu falei? Discordou? Deixa aqui nos comentários. Não esquece, deixa o like que ajuda muito. Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Para ajudar o canal a crescer, que na minha opinião o canal merece. Tenho certeza que você concorda. Tá bom? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.